Você já sentiu que o seu rosto real parecia errado depois que você desligou a câmera do celular? Pois saiba, meu amor, que você não tá sozinho. A verdade é que enquanto a gente rola ali o feed do Instagram, do TikTok por alguns minutos, é praticamente impossível saber se as pessoas estão usando filtro ou não. O que começou como supostamente uma brincadeira divertida com filtros de cachorrinho no Snapchat se tornou basicamente uma lente distorcida pela qual a gente enxerga o mundo e também a nós mesmos. Hoje, muita gente tem três rostos. Parece maluco, mas eu vou te explicar. Tem o rosto real, que é aquele que a gente vê no espelho. Tem o rosto social, que é aquele mais arrumadinho, com maquiagem, que muita gente usa para ir trabalhar ou para ir em festas e eventos sociais. E há alguns anos já existe o rosto digital, que é basicamente o rosto que as pessoas postam em vídeos e fotos nas redes sociais, cheios de filtros e edições, sem manchas, sem poros, sem olheiras, com todas as imperfeições corrigidas. É o nariz mais fino, o queixo bem definido, a boca levemente aumentada. Lindo, perfeito, mas irreal, inatingível. E esse é o problema, quando o rosto digital se torna o padrão de beleza, o rosto real começa a parecer insuportável de olhar. Parecia inocente. Começou como divertimento, mas a coisa foi ficando cada vez mais séria. E hoje tem gente que simplesmente não se reconhece mais ao se olhar no espelho. Mas antes de eu me aprofundar e te contar o que os filtros estão fazendo com a gente, eu posso me apresentar? Oi, meus amores, meu nome é Thaisa, sejam muito bem-vindos ao canal. O canal é Baby, ainda tá começando, então qualquer curtida ou comentário ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante e leva o vídeo a mais pessoas. Aproveito para dar minhas boas-vindas a todo mundo que tá chegando no canal. Muito obrigada pela confiança no meu trabalho. Aqui a gente fala sobre cultura, sociedade, entretenimento e o meu objetivo é te informar enquanto você se diverte. Se você já tá gostando do vídeo, foi com a minha cara, se inscreve no canal para não perder nada do que vem por aí. E agora, bora para o que interessa? A impressão que a gente tem é que desde que o mundo é mundo, as pessoas andam por aí com o celular na mão, tirando foto de tudo. Mas a verdade é que tudo isso é muito recente. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro celular com câmera foi lançado em 1999. Mas era aquela imagem pixelada e, claro, não tinha internet. Café, tá, gente? Vocês me desculpem, mas não consigo. Vocês viram? Em 2007, o primeiro iPhone surgiu com sua revolucionária câmera de 2 megapixels, ajudando a consolidar ali o mercado dos smartphones. Alguns anos depois, em 2012, surgiu o Instagram. E a rede social de compartilhamento de fotos se tornou um sucesso quase que instantâneo. E tudo passou a ser registrado. Cada almoço, saída com as amigas, jantar em família, ir pra praia. A gente nunca tinha se fotografado tanto. E nunca tinha reparado tanto no nosso corpo, no nosso rosto, nas nossas roupas. E como tudo precisava ser postado, os outros também, teoricamente, começaram a reparar nessas coisas. Na espinha que saiu no rosto naquele dia, na sobrancelha torta, na gordurinha que supostamente pulou do cós da calça. E aí, vieram as comparações. Inevitável, né? Primeiro, com as pessoas que a gente conhecia. Depois, com os influenciadores digitais, que também começaram a surgir naquela época. Por que o meu corpo não é igual? Por que minha pele não é tão perfeita? Por que o meu cabelo não fica daquele jeito? Pronto. Foi o suficiente para aumentar a nossa autocobrança, que já devia ser bem grande antes disso. E sim, lá nos anos 2000 já tinha Fotolog, Flogão, revista photoshopada, desde sempre comparação com artistas e famosos, mas tinha uma diferença enorme. A gente não era exposto a esses padrões o dia inteiro. Primeiro que postar foto dava trabalho, porque a gente não andava por aí com uma câmera 24 horas por dia. E nem todo mundo tinha acesso às câmeras digitais naquela época. Além disso, as revistas ficavam na banca e não no nosso bolso. A gente não tinha que encarar aqueles padrões de beleza o dia inteiro. No início do Instagram você até já podia colocar um filtro, mas era só para dar um estilo ou uma melhorada na luz. Mas você ainda parecia você. E aí veio o Snapchat, que surgiu como aplicativo de mensagens temporárias. Imagina que o povo não devia mandar lá de mensagem, né? Mas apesar disso, o que fez sucesso mesmo lá foram os filtros de gatinho, de cachorrinho, de coroa de flores. E eles não eram inocentes, nem bobos. E ele não é inocente. E ele não é inocente. Nem bobo. Além de colocar os efeitos fofinhos, eles mudavam as proporções do seu rosto. Afinavam o nariz, aumentavam os lábios, te maquiavam, tiravam os poros e até
pasmem, clareavam a sua pele. Para piorar, meus amores, o Instagram, que era um aplicativo muito mais popular, resolveu copiar o sucesso do concorrente e colocar filtros de beleza também. Pronto! Agora todo mundo tinha um Photoshop acessível e fácil de usar na palma da mão. Você não precisava mais se maquiar para postar, era só usar o filtro. E o que deveria ser uma coisa ocasional para te ajudar naqueles dias que a autoestima não tá muito legal, foi se tornando uma coisa frequente. Muita gente começou a não conseguir mais postar fotos e vídeos sem edição. E com o TikTok, isso ficou ainda mais intenso. Sem falar que os filtros foram ficando tão sofisticados que hoje em dia é quase impossível saber se alguém está usando filtro ou não. Os filtros mais modernos usam um sistema que combina escaneamento facial, inteligência artificial e realidade aumentada para mapear os traços do seu rosto em tempo real. E o que isso significa? Que eles são capazes de acompanhar o movimento do seu rosto. Você pode virar a cabeça, passar a mão no rosto, comer. O filtro continua lá, sem distorcer. Menos no caso desses pobres que eu vou mostrar agora que foram literalmente desmascarados em live. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No. Um dos filtros desse tipo que ficou mais famoso lá no TikTok foi o Bold Glamour. Ele não te deixa só maquiada, ele muda a tua configuração de fábrica. Que a sobrancelha, aumenta os lábios, afina o nariz, mas não a ponto de você não se reconhecer. E é aí que mora o perigo. Porque você olha para aquela versão e você pensa, ei, essa sou eu, só que melhor. E começa a reparar defeitos no seu rosto que você nunca tinha reparado. Esse filtro é bizarro, sério. Tipo, como eles fazem isso? Quer ver o que a propaganda é enganosa? Olha isso aqui. Eu nunca me senti tão feia. Vou colocar aquele filtro Paul, o filtro de maquiagem que fica incrível em todo mundo. Espera só pra ver em mim. Isso não é justo. Isso não é justo. Se prepara pra isso. É assim que fica em mim. Esse efeito mostra como você seria se você fosse rica, com todo o dinheiro e tempo disponível para cuidar da sua beleza e fazer todos os procedimentos. Eu seria assim. Agora eu vou mostrar como eu sou na realidade. Hoje eu aprendi que esse novo filtro de beleza que viralizou foi criado usando aprendizado de máquina. Diferente dos filtros de beleza tradicionais que usam uma malha facial 3D aumentada que é sobreposta no seu rosto, filtros como o Bold Glamour, o Teenage Look, usam uma tecnologia de aprendizado de máquina chamada GN, o que significa que cada pixel do seu rosto é regenerado e depois renderizado após fazer referência a outro conjunto de dados de imagens, e é por isso que o filtro parece tão realista. É isso, aqui é a Ange 3R, câmbio e desligo. E vamos supor, se 9 entre cada 10 pessoas que você segue nas redes sociais usam esses filtros, você vai começar a achar que todo mundo tem esse visual de modelo. Menos quem? Quem? Isso mesmo, você que tem espinha na TPM, que acorda descabelada e cheia de olheira, e de vez em quando pode ter até um bafinho. E aí rola uma espécie de gaslighting digital, sabe? Porque os filtros invisíveis acabam fazendo a gente acreditar que as pessoas na tela são daquele jeito. E isso gera uma comparação super injusta com a nossa realidade. Todo mundo mente pra você nas redes sociais. Quando dizem que não estão usando o modo de realce ou o filtro de beleza, é mentira. É tudo mentira, porque é assim que 95% dos vídeos aparecem no meu feed, especialmente os de beleza, e eu sou criadora de conteúdo de beleza e acho que isso é uma baita propaganda enganosa. Eu estou com o modo de realce ativado, eu nunca usei essa função na minha vida inteira e estou tipo, nossa, eu pareço tão diferente. Então deixa eu mostrar como eu realmente sou de verdade e é assim que todos os meus vídeos são. É assim que eu sou. A única coisa que isso faz é desfocar o fundo, para que tipo não fique em foco, pra você não se distrair. Mas é assim que eu sou. E sim, estou na frente de uma janela e eu uso uma boa iluminação, mas mesmo com a minha iluminação boa, dá pra ver cada textura, cada poro, cada ruga, cada sarda, cada imperfeição que eu tenho nos meus vídeos, mesmo com uma boa iluminação. Mas algumas dessas pessoas, especialmente com mais de 35 e 40 anos, eu fico tipo, e você não tem botox, mas como é que eu não vejo uma ruga sequer? Como é que desse ângulo você parece perfeita, mas não está usando o modo de realce ou o filtro de beleza? É palhaçada.
Deixa eu ver como você é pessoalmente, tá bom? Só me faz um favor, se você se sente mal com a sua pele quando vê certas criadoras, não se sinta, porque não é real. É assim que uma pele real se parece, sem o modo de beleza ativado. Gente, tô tendo um devaneio aqui. Eu tô num relacionamento há 8 anos. Então, assim, eu não uso o app de namoro há séculos. Mas se na minha época a gente já passava uns perrengues da pessoa na vida real ser diferente da pessoa da foto, eu fico imaginando hoje em dia. Conta aqui nos comentários se você já passou algum perrengue desse. Quero saber da fofoca. E você pode pensar, tá, mas por que eu me acho melhor na câmera do celular do que no espelho? Bom, primeiro porque alguns celulares já vêm com programas integrados na câmera que são ativados por padrão que melhoram a nossa aparência. Segundo, porque o que a câmera mostra não é real. É uma imagem distorcida por uma lente que, inclusive, é exibida de forma invertida. E o resultado pode mudar de acordo com o ângulo ou a distância em que a foto é feita. Por que que esse rosto também é esse rosto aqui? Esse é o meu rosto na lente de 24mm. E esse é meu rosto na lente de 105mm. Esse aqui é você fazendo uma selfie com a câmera frontal do celular. E esse aqui é quando você usa o zoom na câmera traseira do celular. Viu alguma diferença? Você, de verdade, é você do espelho. E pode parecer loucura, coisa de filme que eu vou te falar agora. Mas se você começa a ver só as versões editadas das suas fotos, o seu cérebro atualiza a expectativa da sua aparência com base nessas fotos. Ele começa a processar a versão editada como o modelo certo. E é por isso que quando você se olha no espelho, você olha e fala: Ei, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu parei de gravar vídeo com filtro. Nossa, mas você parou de gravar vídeo com filtro porque você se acha belíssima, maravilhosa, perfeita. Não, gente, eu parei de gravar vídeo com filtro porque a minha mente estava ficando bugada. Quando eu comecei a gravar vídeo aqui no TikTok, eu sempre gravava usando filtro e eu ficava testando que filtro ficava melhor em mim. Só que eu fui me acostumando tanto com aquela minha imagem no filtro que quando eu ligava a câmera e via o meu rosto sem o filtro, eu estranhava. É como se aquele ali, o real, não fosse o meu rosto real. E aí eu comecei a ter umas noias que eu nunca tinha tido antes. Em 2020, uma pesquisa feita pela Dove descobriu que 84% das meninas de 13 anos editavam suas fotos. 6 anos depois, você acredita que o cenário tenha melhorado ou piorado? Sinceramente, eu não consigo ser muito otimista. Infelizmente, em alguns casos, a situação pode ir muito além do que baixa autoestima ou insegurança. Existe um problema que vem sendo chamado de dismorfia de selfie ou dismorfia facial digital, que seria um subtipo da dismorfia corporal. Quem sofre desse mal fica simplesmente obcecado por uma ou mais partes do corpo que considera um grande defeito, mas que na maioria dos casos é imperceptível para as outras pessoas. E começa a se comparar constantemente com a sua própria versão editada. E passa a sentir uma extrema insatisfação com a sua aparência real. Este rosto é um exemplo clássico de dismorfia de filtro. Você pode se perguntar: como alguém posta uma foto com tantos filtros? Bem, a verdade é que essa pessoa provavelmente não percebe que seu rosto parece completamente artificial, então me deixe explicar. Isso acontece porque elas sofrem de dessensibilização a filtros, em que começam com pequenas quantidades e gradualmente se acostumam com a versão filtrada de seu rosto. Como resultado, elas precisam cada vez mais de filtros para sentirem que seu rosto é atraente em relação ao padrão a que se acostumaram, o que leva ao efeito de as pessoas nem perceberem quantos filtros usaram. Oda e colegas descobriram que o uso de filtros de beleza distorce a percepção da atratividade facial e literalmente muda a forma como seus neurônios funcionam. A pessoa pode ficar simplesmente horas na frente do espelho encarando o problema. Deixar de sair de ir em eventos sociais por não conseguir lidar com a sua própria aparência. E ela não tem vontade de fazer um procedimento estético. Na cabeça dela, ela precisa fazer. E aí, o problema virtual se torna real. Uma pesquisa feita pela Academia Americana de Cirurgia Plástica Facial mostrou que 55% dos médicos entrevistados atenderam pacientes que queriam fazer cirurgia para ficar melhores em selfie. E se antes os pacientes levavam fotos de artistas como referência, agora eles levam fotos deles mesmos, só que com filtros. Eu admito que quando o Snapchat surgiu, eu comecei a implicar bastante com o meu nariz. Quando eu era mais nova, eu já tinha insegurança com ele. O meu primo zoava que ele apontava para baixo, tá vendo? Ele é retinho aqui assim. Aí eu achava ele pontudo, que ele abre quando eu sorrio. Tanto que eu fiz vários piercings quando eu era mais nova, mas eu nunca tinha tido coragem de fazer um piercing no nariz. Com o
tempo, a gente fez as pazes, estávamos vivendo super bem nós dois, eu e meu nariz. Até chegar essa cara desse Snapchat e me fazer achar feia, com um nariz grande no meio da cara toda vez que o filtro saía. A sorte é que eu sou dura e cagona. Eu jamais teria coragem de entrar numa cirurgia puramente estética. Eu sempre falo que eu ficaria muito puta se eu morresse por causa de vaidade. Então eu parei de usar esses filtros, eu usava muito mais porque eu achava divertido e tal, nem era pra editar a foto. E eu e meu nariz ficamos, ó, super bem de novo. Tanto que eu até risquei um piercing no meu nariz já nos 30 e muitos. Fiquei com ele ali por um ano, mas eu percebi que eu me preferia sem ele. E sabe de uma coisa? O seu nariz, a sua boca, você são a soma de toda a história genética da sua família, dos seus antepassados. Nesse meu nariz tem sangue indígena, africano, português. Ele é só meu, fruto da minha história. Mas quem entra nessa busca infinita pela versão perfeita começa a fazer procedimentos estéticos para se parecer com aquela imagem que ela vê na tela. E começa todo mundo a ficar igual, com o que foi chamado de rosto de Instagram. Inclusive, eu já falei mais profundamente sobre isso nesse vídeo aqui, chamado Todo Mundo Tá Ficando Igual. Depois, dá uma olhada nesse vídeo, porque esse vídeo que você está assistindo acaba sendo um aprofundamento do que eu falei naquele ali. Agora, vamos pensar junto. Por que é tão difícil a gente postar uma foto natural depois que a gente se acostuma a usar filtro? Além, claro, da gente deixar de se reconhecer, existe um medo da reação dos outros. Ai, será que vão me achar feia nessa foto? Eita, essa não, tem uma celulite ali. Mas e se eu dar uma editadinha só aqui? A verdade é que o nosso cérebro ama a validação do engajamento que a gente recebe nas redes sociais. Curtidas, elogios, comentários, tudo isso libera dopamina, o neurotransmissor do prazer. E se você já assistiu outros vídeos aqui do canal, talvez você já saiba que depois de um pico de dopamina, a gente quer repetir a sensação de prazer. E quando a foto editada é a que mais recebe aprovação, o cérebro aprende rapidinho com a versão que mais agrada. Então, a gente continua postando o quê? A foto editada. Mas pode ser que as pessoas e as empresas estejam começando a perceber o quanto esses filtros podem afetar a nossa cabeça. Em janeiro de 2025, o Instagram removeu os filtros criados pelos usuários da rede social. E como se pode imaginar, muitos deles eram filtros de beleza. Na época, a empresa alegou a retirada como uma reestruturação financeira. Mas a decisão foi super bem recebida por profissionais da saúde mental. Claro, o problema ainda está muito longe de acabar. A gente tem o TikTok, o FaceTune e vários outros aplicativos que simplesmente editam nosso rosto com um clique. Sem falar que o Instagram segue ali com os filtros de inteligência artificial que dão uma melhorada na nossa imagem, só que de forma um pouco mais sutil. Mas pode ter uma luz no fim do túnel. Enquanto eu fazia pesquisa para gravar esse vídeo, eu encontrei que parece ser uma trend para não usar filtros em 2026. Vamos dar uma olhada? Desculpem o barulho deste ranhão atrás de mim, mas eu só queria dizer que, em 2026, não usaremos filtros. Tudo bem, meninas? Sem filtros, sem filtros. Aceitem as imperfeições, garota. Tudo bem? A acne, talvez pequenas linhas, talvez textura na sua pele porque você é humana. Está bem? Você é humana. Você não é inteligência artificial. Está bem? Você não é Facetune. Você não é Photoshop. Você é humana, uma humana linda. Sim? Está bem, meninas? Eu realmente espero que essas pessoas não tenham feito só por engajamento e estejam conseguindo manter essa resolução nos primeiros meses de 2026. E espero também que mais pessoas entendam que elas têm a opção de postar fotos sem filtros. E se quiserem usar filtros de vez em quando também, tá beleza. Mas é necessário entender que o seu rosto é aquele do espelho. É aquele nariz mais longo, o dente tortinho, a dobrinha que surge no canto do olho quando você sorri, com detalhes únicos que são só seus e não produzidos por um software qualquer. Agora, me conta aqui nos comentários, quando foi a última vez que você postou uma foto ou vídeo seu sem nenhuma edição? E como é que foi que você se sentiu com isso? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha ele com alguém que talvez esteja precisando ouvir isso. Bom, e se você tá curtindo o nosso papo, o que você acha da gente estreitar a amizade, ficar, ó, mais pertinho? E me segue lá no Instagram, @instadataísa. E claro, se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque eu te garanto, o melhor vídeo é sempre o próximo.
Tchau, beijinho.